No ano 70 depois de Cristo, enquanto o Império Romano expandia suas fronteiras, um cirurgião militar chamado Pedânio Dioscórides documentava algo que mudaria a medicina para sempre. Ele registrou em um dos manuscritos mais importantes da história a existência de uma planta capaz de fechar feridas, silenciar tosses e anular picadas de insetos em questão de minutos. Uma farmácia inteira, nascendo de graça nas frestas do chão, sem veneno, sem laboratório, apenas com o poder que a natureza oferece. Seu trabalho, o de matéria médica, não era folclore. Foi o pilar da farmacologia mundial por mais de 1500 anos. A prova está lá, em documentos amarelados, guardados em bibliotecas, mas a aplicação prática foi enterrada, foi suprimida. Eles precisavam que você esquecesse. Precisavam que você visse essa planta não como um remédio, mas como uma praga a ser envenenada com herbicidas que eles mesmos vendem. A solução definitiva sempre foi uma ameaça ao modelo de negócio que depende da sua doença recorrente. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se esse conhecimento faz sentido para você, se inscreve, porque o que vamos revelar hoje é um ato de libertação. Pedânio Dioscórides não era um mago, ele era um técnico, um cirurgião militar do Império Romano, um homem prático que lidava com a realidade suja dos campos de batalha. Nascido por volta do ano 40, em Anazarbo, na atual Turquia, sua vida não era sobre encantamentos, mas sobre estancar sangramentos, prevenir infecções e manter os legionários de Roma de pé. Ele precisava de soluções que funcionassem rápido com os recursos que tinha à mão. E o que ele tinha à mão, crescendo teimosamente entre as pedras dos acampamentos e nas margens das estradas que o exército abria, era a tanchagem. Seu trabalho, o de matéria médica, não é um livro de lendas, é um dossiê técnico. Pense nele como relatório oficial, a patente primordial que validou este conhecimento por 1,5 milênio. Foi a autoridade máxima, a fonte que médicos e boticários consultaram de Roma até a Renascença. A prova não é uma história contada, é um manual de instruções enterrado pelo tempo. Vamos visualizar o que ele documentou, o que ele viu com os próprios olhos. Imagine um legionário com um corte profundo no braço, uma ferida aberta à infecção e à sujeira. Não havia tubos de pomada antibiótica. Dioscórides simplesmente se ajoelhava, colhia um punhado de folhas de tanchagem, as esmagava entre os dedos até liberar sua seiva e aplicava aquela massa verde diretamente sobre a ferida. O que acontecia em seguida parecia um milagre, mas era pura bioquímica. A alcubina, um dos compostos ativos da planta, agia como um exército invisível, um antisséptico poderoso que aniquilava as bactérias no local. Quase que imediatamente, a alantoína, outro componente-chave, iniciava o processo de regeneração celular. Era uma fábrica de pele nova, tecendo o tecido a uma velocidade que, para os padrões da época, era assombrosa. Uma ferida que levaria uma semana para começar a fechar, mostrava bordas limpas e unidas em menos de 24 horas. Para as picadas de insetos ou o contato com urtigas, o efeito era ainda mais rápido. O alívio do inchaço e da dor não era em dias, era em minutos. Isso soaria como ficção, como um exagero poético de um historiador, se não fosse por um detalhe crucial: a ciência moderna. Em seus laboratórios esterilizados e com seus equipamentos de milhões de dólares, acabou por confirmar cada palavra escrita por Dioscórides há quase 2000 anos. Eles finalmente conseguiram isolar a alantoína. E o que fizeram com ela? Eles a sintetizaram e hoje a vendem para você como o ingrediente principal em cremes cicatrizantes e pomadas anti-idade que custam uma fortuna. Eles pegaram o tesouro que nascia de graça no seu quintal, o trancaram em um tubo plástico e colocaram um código de barras nele. A solução sempre esteve sob os nossos pés, uma farmácia inteira, resistente e gratuita. A supressão desse conhecimento não foi um acidente, foi um projeto.
Por que vender um remédio que custa centavos quando se pode vender uma doença que gera lucros recorrentes? A tanchagem é uma ameaça direta não a um, mas a 3 mercados bilionários: o de pomadas, o de xaropes para tosse e o de anti-inflamatórios. Eles não podiam simplesmente proibir a planta, então eles fizeram algo mais inteligente. Eles a renomearam. Deixou de ser remédio e virou erva daninha. E te convenceram a envenená-la, a pagar para matá-la, enquanto você paga de novo pelo mesmo princípio ativo na farmácia. É a libertação desse ciclo que nós buscamos aqui. A autonomia que eles tanto temem. Mas a bioquímica, a forma como os compostos químicos da tanchagem agem, é apenas metade da história. É a parte que eles até deixam vazar, a parte que eles podem replicar em laboratório e te vender. A parte que foi verdadeiramente suprimida, enterrada sob a física moderna, é o porquê dessa planta ser tão eficiente, tão rápida. A resposta não está na química, mas na eletricidade. No fato de que vivemos sobre uma bateria planetária e a tanchagem é uma das antenas biológicas mais perfeitas já projetadas pela natureza. Veja bem, entre a superfície da Terra e a ionosfera, a cerca de 60 quilômetros de altura, existe uma diferença de potencial elétrico constante. É o que os cientistas chamam de gradiente de potencial atmosférico. Pense na Terra como o terminal negativo de uma pilha gigante e o céu, a ionosfera, como o terminal positivo. Entre esses dois polos existe uma tensão de centenas de milhares de volts. E nós, e tudo que vive, estamos mergulhados nesse campo elétrico. Agora, olhe para a tanchagem, olhe para a sua estrutura. Suas raízes se aprofundam no solo, no polo negativo, absorvendo umidade e minerais, agindo como um fio-terra perfeito. Suas folhas, largas e abertas, se espalham pela superfície, expostas ao ar, ao polo positivo. A planta não é apenas um ser vivo, ela é um circuito. Um condutor biológico que está constantemente canalizando essa energia sutil, essa corrente invisível entre o céu e a terra. Ela é, literalmente, uma antena de carne e osso acumulando uma carga, uma vitalidade que as plantas de estufa, isoladas em vasos de plástico, jamais terão. É por isso que ela prospera nas condições mais difíceis, porque ela se alimenta não só de sol e água, mas de eletricidade pura. E é aqui que entra o conhecimento que foi silenciado. Nossos avós? Não! Os antigos talvez não soubessem os termos técnicos como volts ou íons, mas eles entendiam o princípio. Quando você esmaga a folha da tanchagem, você não está apenas liberando a seiva, você está provocando um curto-circuito biológico. Esse dano físico dispara o que a biologia chama de potenciais de ação, um sinal elétrico de emergência que viaja pela folha a uma velocidade incrível, muito mais rápido que a simples difusão de fluidos. Esse pulso elétrico é uma ordem, um comando para que as células liberem imediatamente seu arsenal de defesa. A alcubina, a alantoína, toda a farmácia interna que ela guarda. Você está ativando um sistema de defesa inteligente, e esse efeito pode ser amplificado. O uso de uma lâmina de cobre para colher ou macerar a planta, um conhecimento antigo, não era superstição. O cobre é um dos melhores condutores elétricos que existem. Ele intensifica esse sinal, tornando a reação da planta ainda mais potente e imediata. A supressão desse conhecimento foi um ato deliberado. Eles precisavam que você visse a planta como um objeto passivo, um amontoado de químicos. Porque se você entendesse que ela é um dispositivo elétrico vivo, um aparelho que interage com o campo energético do planeta, você começaria a fazer perguntas perigosas. Você começaria a perceber que a cura não é algo que se compra numa caixa, mas algo que se canaliza. A autonomia que esse conhecimento oferece é a maior ameaça ao sistema que lucra com a sua desconexão. Eles não enterraram apenas uma receita de chá, eles enterraram a física da vida. Essa física da vida, essa eletricidade que eles tentaram apagar dos livros e da nossa memória, não se aplica apenas à tanchagem.
Isso é crucial que você entenda. A tanchagem é apenas a ponta do iceberg, a primeira porta que nós estamos abrindo juntos para um conhecimento que foi sistematicamente trancado. Ela é a prova viva e resiliente de que existe toda uma ciência de autonomia que foi declarada ilegal, não por lei, mas por supressão econômica. O que eles fizeram com a tanchagem, eles fizeram com dezenas de outras soluções definitivas. Pense nisso por um instante. Se uma única planta, que cresce de graça nas rachaduras do asfalto, pode substituir um arsenal de pomadas, xaropes e anti-inflamatórios, imagine o que mais está escondido à plena vista. Imagine o que mais eles nos treinaram a ignorar, a chamar de mato, a envenenar. A verdade é que a natureza não nos deu apenas uma farmácia gratuita. Ela nos deu uma caixa de ferramentas completa para a autossuficiência. Uma caixa de ferramentas que ameaça todo o modelo de dependência que eles construíram. Eles não querem que você saiba como usar um tipo específico de argila, encontrada em quase todo o Brasil, para purificar água de forma mais eficiente que os filtros de carvão ativado que eles vendem com recargas mensais. Eles não querem que você conheça a resina de uma árvore comum que, quando preparada da maneira correta, se torna um adesivo tão poderoso que pode colar madeira e até metal, uma verdadeira solda biológica que anularia a necessidade de comprar colas tóxicas e caras. Eles certamente não querem que você saiba sobre o protocolo de preparação de um fungo que cresce em troncos velhos. Um conhecimento antigo que transforma esse fungo em uma esponja capaz de absorver óleo e metais pesados de solos contaminados, recuperando a terra que eles mesmos envenenaram com seus agroquímicos. Cada uma dessas soluções é um prego no caixão do modelo de negócio deles. Um modelo que depende que você seja fraco e ignorante e, acima de tudo, um consumidor recorrente. A autonomia é a maior ameaça que existe ao sistema. Por anos nós viajamos, pesquisamos em bibliotecas empoeiradas e conversamos com os últimos guardiões desse conhecimento para resgatar esses protocolos. Nós reunimos mais de uma dezena desses métodos suprimidos, tecnologias ancestrais que devolvem o poder para as suas mãos. Se você sente que está pronto para ter acesso a todo esse arsenal de autonomia, se o que mostramos sobre a tanchagem é apenas o começo da sua jornada de libertação, eu juntei tudo em um guia completo, um dossiê prático que está disponível no primeiro link da descrição. É o mapa do tesouro que eles não querem que você encontre. Mas vamos continuar, porque o conhecimento precisa ser livre, e ainda há mais um segredo sobre a tanchagem que eles se esforçaram muito para enterrar. Um segredo que envolve a sua própria saúde de uma forma que você jamais imaginou. Para entender a profundidade dessa supressão, precisamos voltar ao momento exato em que a fratura aconteceu, o ponto na história em que a autonomia foi trocada pela dependência. Isso não aconteceu por acidente. Aconteceu no início do século XX, com a invenção do processo Haber-Bosch. A tecnologia que permitiu fixar o nitrogênio do ar e criar fertilizantes sintéticos em escala industrial. À primeira vista, foi vendido como uma promessa de abundância, o fim da fome. Mas por trás da cortina era o início do fim da soberania do agricultor. As mesmas fábricas que, durante as grandes guerras, produziam explosivos e o veneno para matar homens, foram reequipadas no pós-guerra para produzir os sais químicos que seriam vendidos como o novo alimento da terra. A produção de fertilizantes nitrogenados, que mal existia no tempo dos nossos bisavós, explodiu de alguns poucos milhões de toneladas para mais de 200 milhões de toneladas por ano. A máquina de guerra se tornou a máquina agrícola. E essa máquina tinha uma fome insaciável, não por alimentos, mas por lucro recorrente. Aqui está a lógica fria que eles não querem que você entenda. Uma solução definitiva como a tanchagem ou um solo vivo e autossustentável gera lucro uma única vez, quando o conhecimento é transmitido.
Já um modelo de assinatura, onde você precisa comprar adubo, pesticida e sementes todo santo ano, é uma fonte de lucro infinita. Eles não vendem um produto, eles vendem uma dependência. A autonomia é a maior ameaça a esse modelo. E para que o novo sistema funcionasse, para que o veneno em sacos se tornasse a norma, era preciso primeiro aniquilar a credibilidade do antigo. Foi aí que entrou o silenciamento acadêmico e midiático. De repente, o conhecimento milenar dos nossos avós, a ciência da observação que alimentou a humanidade por eras, foi rebatizado de folclore, de superstição. Agrônomos formados nas novas universidades, financiadas por essas mesmas corporações químicas, começaram a ridicularizar as práticas ancestrais, chamando-as de atrasadas e ineficientes. A sabedoria que via a tanchagem como uma farmácia foi enterrada sob o novo dogma, que a classificava como erva daninha, uma competidora que roubava os nutrientes caros que eles vendiam. A supressão não foi violenta, foi intelectual. Eles te convenceram a desprezar o seu próprio tesouro. Te ensinaram a ver a solução gratuita como um problema e a pagar pelo veneno que cria mais problemas, exigindo mais veneno. A tanchagem não foi apenas esquecida, ela foi difamada. Ela se tornou um símbolo de tudo que eles precisavam destruir: a resiliência, a gratuidade e, acima de tudo, a ideia perigosa de que você não precisa deles para prosperar. Mas a verdade, como a própria tanchagem, tem uma teimosia irritante. Ela sempre encontra uma fresta no concreto do silêncio para brotar de novo. Por décadas, eles controlaram a narrativa dentro de suas universidades, de seus congressos financiados e de suas publicações científicas. O dogma era claro: o que vem da Terra sem um código de barras é primitivo, é ineficiente. Mas eles não contavam com uma coisa: a crise do próprio sistema que criaram. Solos exaustos, pragas resistentes aos venenos e custos de produção que se tornaram insustentáveis. E é do outro lado do mundo, longe dos laboratórios das corporações que lucram com o veneno, que a validação começou a surgir. Um estudo recente, conduzido por equipes ligadas à Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, decidiu testar algo que para o agronegócio ocidental seria uma heresia. Eles não estavam testando a tanchagem como remédio. Isso seria uma ameaça direta demais. A abordagem foi mais sutil, mas o resultado foi devastador para o modelo deles. Eles começaram a reintroduzir a tanchagem de forma controlada nas bordas e entre as linhas de plantações comerciais, tratando-a não como uma invasora, mas como uma planta companheira. Os resultados, publicados em periódicos que raramente chegam até nós, foram um terremoto silencioso. Em milhares de hectares de terra monitorada, eles registraram uma redução de mais de 70% na necessidade de pesticidas. A simples presença da tanchagem, com os compostos que ela libera no solo e no ar, agia como um repelente natural, uma guardiã silenciosa para as culturas comerciais. Mas não parou por aí. Eles observaram um aumento médio de 15% na produtividade das culturas principais. A planta não estava roubando nutrientes, como eles sempre nos disseram. Ela estava, na verdade, melhorando a estrutura do solo, atraindo micro-organismos benéficos e agindo como uma fábrica de saúde para todo o ecossistema. Entenda o que isso significa. Quase 2.000 anos depois de Dioscórides documentar seu poder curativo no corpo humano, a ciência moderna, com toda a sua tecnologia, acaba de provar que a tanchagem também é um remédio para a própria terra doente. A terra que eles envenenaram por gerações. Eles não descobriram nada novo. Apenas confirmaram com seus aparelhos caros o que a sabedoria ancestral sempre soube. A natureza não cria pragas, ela cria soluções. E essa validação não é para nós, que sentimos a verdade na prática. Essa validação é o primeiro sinal do desespero deles. É a primeira rachadura na muralha de mentiras que eles construíram.
O conhecimento que eles enterraram está voltando à superfície, e desta vez ele vem com dados que nem mesmo eles podem mais negar ou silenciar. A prova não é mais apenas um manuscrito amarelado, agora ela está em gráficos e tabelas, e isso é algo que eles temem profundamente. Mas a teoria, por mais poderosa que seja, não liberta ninguém. A libertação exige ação. Exige que você pegue o conhecimento e o transforme em matéria, em resultado. O que vou te passar agora não é uma receita de chá. É um protocolo técnico para amplificar o poder elétrico da tanchagem, transformando uma planta que já é uma farmácia em uma verdadeira usina de vitalidade. É um conhecimento que beira o proibido, porque ele não só te cura, ele te ensina a interagir com a física da vida que eles tentaram apagar. O que você vai fazer é construir uma antena passiva, um amplificador sutil que alinha a energia da planta com o campo magnético da Terra. Você vai precisar de uma única coisa: um pedaço de fio de cobre nu, sem o plástico, com uma bitola entre 1,5 e 2,5 milímetros de diâmetro. Pegue cerca de 30 centímetros desse fio. Em uma das pontas, você vai criar uma bobina. Usando o seu próprio dedo polegar como molde, enrole o fio de 3 a 5 vezes, criando uma espiral com cerca de 3 a 4 centímetros de diâmetro. E aqui está o primeiro segredo: a direção importa. No hemisfério sul, onde a maioria de nós está, o enrolamento deve ser feito no sentido anti-horário. Isso não é misticismo, é física, alinhando o fluxo de energia com as forças sutis do planeta. Agora, o segredo técnico, a parte que foi verdadeiramente suprimida: a instalação. Você não vai simplesmente espetar isso na terra. Você vai identificar uma tanchagem saudável, de preferência uma que já esteja estabelecida. Com cuidado, você vai inserir a ponta reta do fio na terra, ao lado da planta, a uma profundidade exata de 7 a 10 centímetros, que é onde a raiz principal se conecta com o sistema de raízes secundárias. E o detalhe mais crucial de todos: a bobina, a parte que fica para fora da Terra, deve apontar para o norte magnético. Use uma bússola de celular, seja preciso. Ao fazer isso, você alinha a antena de cobre com o fluxo do campo magnético da Terra, transformando a bobina em um coletor passivo que concentra e direciona essa energia sutil diretamente para o sistema de raízes da planta. Você acaba de instalar um turbo biológico. Agora vem o desafio, o meu desafio de risco zero para você. Eles contam com a sua inércia. Contam que você vai achar isso interessante, mas não vai fazer nada. Eu te desafio a provar que eles estão errados. O material para esse experimento custa menos que um café. Encontre uma tanchagem no seu quintal ou num vaso. Instale a antena como eu descrevi e apenas observe. Observe a cor das folhas, a velocidade de crescimento, a resiliência da planta. Você estará testemunhando em tempo real a prova de que existe uma ciência inteira enterrada sob nossos pés. Uma ciência que não depende de veneno, de laboratórios ou de assinaturas mensais. A pergunta final não é sobre plantas ou cobre, é sobre você. O que você arriscaria se o dinheiro não mandasse no mundo? O que você ousaria construir, plantar e curar se soubesse que as ferramentas mais poderosas sempre foram gratuitas? Se essa busca pela autonomia faz sentido para você, se inscreva e ative as notificações, porque o próximo arquivo que vamos abrir é um que eles rezam para que permaneça enterrado para sempre.